Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Eu sou a professora Glaucimara, especialista em metodologia do ensino de língua portuguesa e literatura, e hoje vou estar aqui conversando um pouco mais a respeito dos textos dissertativos argumentativos junto com vocês. Gente, na aula passada nós falamos um pouco a respeito do que é uma dissertação. Nós falamos a respeito da estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Comentamos um pouco a respeito das características de um parágrafo nota 1000. E hoje nós vamos estar trabalhando a introdução. Como fazer uma introdução nota 1000? Gente, eu espero que vocês compreendam as informações que eu vou trazer aqui para vocês e consigam atingir o objetivo de vocês esse ano, ok? Então, fica comigo até o final da aula. Gente, a introdução é a parte do texto em que se coloca a ideia-chave, o assunto da dissertação, definindo a tese do autor. Ou seja, a introdução, gente, é a apresentação da sua dissertação. É nela que você vai dar assim, uma pincelada sobre o que assunto que vai trazer sua dissertação e o seu posicionamento como autor, ou seja, sua tese. E para vocês entenderem um pouco a diferença aí entre o tema e a tese, é importante que eu frise aqui a característica principal de cada um. O tema é o assunto do texto, ok? Então, quando fala de tema, é o assunto no qual o texto vai ser tratado. A tese é o ponto de vista do autor sobre o tema, ou seja, sobre o assunto. Essa tese pode ser positiva ou negativa, ou seja, você pode ser a favor ou contra aquilo que está sendo trazido. E é importante que você, pessoa, defenda a sua ideia até o final, ok? Se você é a favor, então leve o seu texto até o final com argumentos que mostrem que você está a favor daquela temática. Se você é contrário, leve argumentos sustentando a sua posição até o final do texto. O que acontece é que muitos alunos ficam em cima do muro, e você não pode ficar em cima do muro numa dissertação argumentativa, gente. Você não pode uma hora dizer que é bom e a outra hora dizer que é ruim. Ou você entende que seja algo bom, ou você entende que isso é algo ruim. Ou você é a favor, ou você é contra. Esse é um dos principais critérios das dissertações, principalmente quando se trata de Enem. Principalmente nessa prova, eles querem entender se o aluno ele tem um posicionamento próprio e se aquele aluno consegue argumentar de maneira precisa, defendendo aquilo que ele acredita. Ou seja, gente, não existe uma resposta certa para a dissertação do Enem. Não existe certo ou errado, mas existem posições e argumentos que fundamentam as posições. E é isso que eles querem de vocês. Entenderam? Dessa forma, nós podemos dizer que uma introdução deve ser composta pela apresentação do tema, tese e argumentos. Sim, você já vai dizer na sua introdução os seus argumentos, os possíveis argumentos que você vai sustentar a sua ideia. Claro que você não vai já falar sobre cada argumento, mas você vai deixar claro que aqueles ali são os argumentos que sustentam a sua tese, ok? Uma coisa interessante também na introdução é usar acontecimentos históricos ou até mesmo citações. Se você for bom de aprender citações a respeito de um determinado tema do seu dia a dia e que você possa utilizar, isso é muito importante. Professora, mas eu sou péssima, eu não sei usar isso aí. Pois leia, porque quanto mais você lê, mais acervo você vai ter, acervo teórico na sua mente, mais conhecimento você vai ter. Então fica fácil para no momento em que você for fazer sua redação,
você ter ali argumentos, citações para fazer. Pode ser citação de presidente, pode ser citação de alguém do jornal, pode ser citação de um estudioso, pode ser citação de um livro. Então, existem inúmeros tipos de citação para você utilizar. E como é que você vai saber? Assistindo o jornal, lendo o livro, ok? Estando atentos aos acontecimentos à sua volta, prestando atenção nas aulas de história, nas aulas de geografia, porque você consegue aí obter muitas informações. A aula de literatura traz muito conhecimento para a hora da redação do Enem. Então presta atenção em todas essas aulas que você vai se dar muito bem. Gente, e como vocês perceberam na última aula, nós fizemos a análise de um parágrafo para aprendermos a fazer um parágrafo. E hoje nós vamos fazer a análise de uma introdução nota 1000 para podermos aprender a fazer uma introdução nota 1000. E essa introdução que eu trouxe aqui para vocês é de 2017, do aluno Matheus Rose, onde o tema era os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. Esse era o tema de 2017. E esse aluno atingiu a nota 1000 na sua redação. E nós vamos entender que todas essas características que eu falei para vocês, elas estão presentes aqui. Segundo o pensamento de Claude Lévi-Strauss, a interpretação adequada do coletivo ocorre por meio do entendimento das forças que estruturam a sociedade, com os eventos históricos e as relações sociais. Gente, logo de início, esse aluno, ele iniciou a sua redação com uma citação. Nessa citação aí, ele falou um pensamento de Claude, onde esse pensamento aí diz respeito à questão da sociedade, da inserção de pessoas na sociedade. Ele está aí tratando principalmente da questão das normas que possibilitam uma vivência coletiva entre as pessoas. Então, ele usou essa citação e logo em seguida ele introduziu uma outra parte da introdução, que é o assunto que o texto vai tratar. Olha só, esse panorama auxilia na análise da questão dos desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Gente, se vocês repararem bem, esse aluno, ele usou exatamente o tema. Ele colocou o tema da redação aí, expondo o assunto. Presta atenção, olha só, qual é o tema? Os desafios da formação educacional de surdos no Brasil. E olha o assunto que ele colocou dentro do texto dele. Os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Meu Deus, você deve estar dizendo, mas professora, disseram que não pode utilizar aquelas partes dos textos na nossa redação. Gente, não pode usar as partes do texto. Porém, o que foi que nós falamos no início da aula de hoje? Que o tema é o assunto. Pois é, o tema é o assunto. Só que ele contextualizou. Ele usou uma citação antes e logo em seguida ele aplicou o assunto da redação, o assunto do texto dele. Então, isso é permitido? É, pessoas, isso é permitido, tá? Então, você pode fazer uso disso que você não vai ser prejudicado. Vejam, essa daí é uma redação nota 1000. Então, você pode fazer isso com o tema, lembrando, com o tema. Por quê? Porque o tema é o assunto do texto, é o assunto da tua dissertação. Então, por isso que você pode utilizar, ok? E logo em seguida, ele continua dizendo: visto que a comunidade, historicamente, marginaliza as minorias, o que promove a falta de apoio da população e do Estado para com esse deficiente auditivo, dificultando a sua participação plena do corpo social e do cenário educativo. Gente, olha só, nesse momento aí, ele apresentou a tese dele, ou seja, o posicionamento dele a respeito do tema. Ele se posicionou da seguinte maneira: ele disse que a comunidade, a população, digamos assim,
tanto a população quanto o Estado, eles marginalizam as minorias, ou seja, eles dificultam, vamos dizer assim, a participação plena, ou seja, a total participação dessas pessoas no cenário educativo. Ou seja, ele está falando aí que quando se trata da inserção de pessoas deficientes auditivos, deficientes físicos, deficientes visuais, há uma dificuldade por parte da população e do Estado em inserir essas pessoas da maneira correta, porque eles inserem, né? A gente já sabe que essas pessoas estão inseridas. Porém, não existe, assim, um aparato melhor que possibilite um crescimento, um desenvolvimento dessas pessoas dentro da escola. Então, essa é a tese da pessoa, entendeu? Olha só, gente, leve, light. Então, diante dessa perspectiva, cabe avaliar os fatores que favorecem esse quadro, além de o papel das escolas na inserção desse sujeito. Gente, ele tá dando aí os argumentos que ele vai usar. Quais são esses argumentos da tese dele? Ele vai, dentro do texto dele, ele vai avaliar os fatores que favorecem esse quadro. Esse quadro o quê? Esse quadro de dificuldades da inserção de pessoas com problemas auditivos dentro da escola. E ele vai falar sobre o papel da escola na inserção desse sujeito. 2 argumentos que ele vai tratar. Professora, mas você falou na aula passada que eram 3. Gente, isso aí é uma média, não é regra, tá? Você pode usar 2, pode usar 3, você só não pode usar 1, porque 1 é pouco demais. Mas entre 2 e 3 é a base de se fazer uma boa dissertação, ok? É o básico. E dentro dessa perspectiva, como vocês viram aí, ele usou o quê? Citação, apresentou o assunto, deu posicionamento dele, ou seja, a tese, e trouxe 2 argumentos para fundamentar a sua tese. E vocês, pessoas, vão estar fazendo a parte de vocês. Qual a parte de vocês hoje? Criar uma introdução. E qual será o tema dessa introdução? Os desafios do ensino na modalidade EAD na educação básica. Porque vocês estão nesse turbilhão de mudanças na forma de ensino. Então, vocês vão ter muita propriedade para falar sobre isso. Então, vocês vão criar apenas a introdução mediante esse tema aí, gente. E eu espero que eu tenha ajudado vocês. Beijos, até mais!